Olá para você de casa, começa agora o programa Última Palavra aqui pela Rede Gospel de televisão ao vivo para todo o território nacional. Você é nosso convidado a participar. Antes de mais nada, muito obrigada pelo carinho diário da sua audiência. No programa de hoje, nós vamos dar sequência a um programa que nós já fizemos aqui, que se refere aos direitos das empregadas domésticas no Brasil. Dando continuidade a esse tema, a empregada doméstica é uma figura essencial para a vida de muitas donas de casa. Atualmente, só para a gente ter uma ideia, o Brasil tem 6.700.000 domésticas. Isso segundo uma pesquisa que aponta que elas estão trabalhando mais e continuam ganhando menos do que um salário mínimo. Para dar continuidade a esse tema tão importante, nós convidamos novamente o Dr. Marcel de Lacerda Borro, ele que é advogado, consultor e professor universitário, especialista em Direito e Processo do Trabalho, membro do Tribunal de Ética da OAB São Paulo. Doutor, muito obrigada por ter mais uma vez aceito o nosso convite para a gente poder dar continuidade a esse tema tão importante. Eu agradeço mais uma vez, é um imenso prazer estar sempre aqui com vocês e eu acho que repercutiu muito esse assunto. Tanto o senhor recebeu aqui, muitos e-mails, eu recebi muitas como falou. perguntas, muitos questionamentos, então acho que repercutiu bem, é um assunto diário, né, de todos. É verdade. E outra, não só a necessidade das trabalhadoras domésticas, mas de toda dona de casa hoje que precisa sair para trabalhar e precisa deixar a casa nas mãos de alguém que ela confie e que vai executar um bom trabalho, né? Como se a gente estivesse em casa. Com certeza. Às vezes até melhor. As dúvidas não são só dos trabalhadores, mas também dos empregadores, né? Das donas de casa. Então... das duas partes, né, doutor? Bom, olha, eu vou começar perguntando ao senhor, porque a gente recebeu alguns e-mails aqui na redação com relação a esse tema, e muitos dos que elas perguntaram é com relação às horas, doutor. Uhum. Como é que funciona essa questão das horas? Tem que trabalhar só 6 horas, 8 horas, 10 horas? Como é que é? Ou não existe uma regra geral? Hoje o que existe é um acordo entre o empregador e a empregada doméstica, o empregado doméstico. Sim. Né? Não existe, por exemplo, a empregada doméstica não faz hora extra. Então não tem como a gente colocar, é um cargo de 8 horas e após essas 8 horas de trabalho gera uma hora extra. Hoje o que existe é esse acordo entre as partes. Por exemplo, a empregadora precisa que a empregada chegue, a colaboradora chegue 8 horas e saia às 6, ou chegue 7 e saia às 6, 8, enfim, não importa. Exato. Por quê? Porque às vezes hoje, como nós já comentamos em outros programas também, hoje a mulher está tendo um papel muito importante na economia do país e principalmente em casa. Então ela está saindo para trabalhar. E precisa de alguém, às vezes, para cuidar dos filhos ou deixar a casa em ordem para quando ela chegar. Então ela precisa normalmente da empregada das 8 às 18. Aí seria uma carga horária de 10 horas. Sim. A partir das 8 horas de trabalho seria a hora extra. Não existe isso na lei da doméstica, que ela é regida por uma lei especial, né, a lei própria da doméstica. Então não existe essa carga horária estipulada. Existe sim o acordo entre as partes. É né? o bom senso da empregadora também. A empregada precisa sair mais cedo por algum motivo, um médico solucionar um problema particular, também há o bom senso dessa sair mais cedo e não ser descontado, né, doutor? Não, com certeza. Isso o bom senso tem que ser de ambas as partes, né? A necessidade da empregadora e as necessidades da empregada. Exato. Bom, respondido isso, doutor, então no caso dessa colaboradora ficar essas horas na casa, eu já vi alguns casos onde o empregador não dá a refeição, pede que esta traga de casa. Isso pode ser feito? É dessa forma? Ou o empregador tem que fornecer a alimentação? Não existe uma regra assim, é obrigado a fornecer a alimentação. Porém, o empregador, se ela consumir alguma coisa dentro da residência familiar, o empregador não pode descontar dela. Isso não é permitido, isso é proibido por lei, o desconto em alimentação e acessórios de uso pessoal. Sabonete, pasta de dente, papel higiênico, ela tem as necessidades fisiológicas e de alimentação dela. Exato. Isso não pode ser descontado do salário dela. Então, não é permitido. Não é permitido. Mas nada que obrigue o empregador também a fornecer essa alimentação.
se ela quiser trazer de casa... Isso também faz parte de um bom acordo entre ambas. Porque às vezes a empregada partes. doméstica não tem a necessidade de cozinhar na residência. Às vezes é faxina e cuidar da criança e cuidar da casa. Porque às vezes tem uma copeira, às vezes tem uma cozinheira. Então ela não vai com o fim de cozinhar e tudo mais. Então, às vezes acaba até não havendo necessidade. Às vezes a carga horária dela até a criança chegar da escola, até 1 hora. Servir o almoço para a criança e depois ela vai embora. Que é alguém ou vai chegar para... Então, às vezes, então não tem como estipular isso, né? Tá certo. Doutor, no caso das diaristas, o que difere da mensalista? É exatamente o termo da palavra, né? Teoricamente, como é que deve proceder? A diarista vem, executa o trabalho e recebe pelo dia trabalhado. A jurisprudência hoje do Tribunal Superior do Trabalho reconhece que até 3 dias por semana não gera esse vínculo empregatício. 3 dias por semana. Por semana. A gente vê que em alguns casos, algumas fazem uma contagem por mês. Referente ao mês. Então, por exemplo, se ela vem Seria 2 12. vezes por semana, vezes 4 semanas, né? 8. Então, passou de 3, eu já estou 8, então não é assim a conta. É semanalmente que a gente considera. Isso. Terminou essa semana, zerou novamente, começa a nova contagem. Assim, eu vim 4 vezes na semana naquele mês. Dentro de um mês eu vim 4 vezes numa semana, 5 numa outra. Então, isso começa a correr um risco de gerar um vínculo empregatício. Sim, doutor. Mas muitas diaristas trabalham em casas distintas. Várias casas. Às vezes presta até no próprio edifício. É verdade. Tem situação então, que... é cada dia para uma residência. Cada dia para uma residência. Ou eu não posso ir nessa segunda, eu posso ir na quarta-feira naquela residência. Aí você acaba trocando. Às vezes até empregadoras, né? Ou donas de residência, donos de residência que trabalham nessas diaristas, conseguem... eu vou viajar, tem como você deixar que ela venha na minha residência hoje e amanhã ela vai na sua? Porque não tem esse vínculo. Essa flexibilidade. Então, tem toda a flexibilidade. Não tem um compromisso não firmado, né, doutor? Então, o que eu aconselho trabalhou, recebeu. Então, nesse caso de ser diarista, o ideal não é pagar por mês. Então, você sabe que ela vai toda segunda-feira na sua residência, toda segunda. Então, segunda, e vou pagar no final do mês. Isso não é o ideal. Eu não aconselharia. Eu aconselharia... Trabalhou, pagou. É R$50 o dia? É R$50 o dia. Deixa na porta-geladeira, em cima da mesa. Me deu uma deixa muito importante, que é com relação ao valor. A gente sabe que tem, hoje em dia, existe uma faixa média que elas acabam cobrando pelo dia trabalhado. E elas até estipulam que são 8 horas de trabalho. Né? Mais que isso, você tem que pagar mais. Isso está dentro de alguma lei ou é meramente um acordo? Porque como é diarista, ela estipula, é a mesma coisa que um prestador de serviço. Sim. Para prestar aquele serviço, eu vou cobrar tanto e destinar 6 horas do meu trabalho. Ponto. Quero receber